Olá meus amigos, olá minhas amigas, uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aí a mais esse momento de reflexões, de estudo, dos ensinamentos do Divino Mestre, de Jesus, à luz da doutrina espírita. Que a paz do Cristo possa chegar aí a todos os lares aqui representados, e que consigamos realmente interiorizar o conhecimento, trazer esse conhecimento, os ensinamentos aí para o nosso dia a dia, para as nossas ações, para os nossos pensamentos, e assim seguir ao Cristo de uma forma verdadeira. Bom, o tema de hoje, o título é Combate Interior. É uma passagem que está no livro Pão Nosso, do Emmanuel com Chico, no capítulo 178. É um livro de estudo aí dos versículos dos evangelhos, principalmente. Tem também das cartas, então é mais focado aí no Novo Testamento. E o Emmanuel, ele pega pequenos versículos ou pequenas partes dos versículos, às vezes nem é um versículo inteiro, e daí ele vai tirar ali as reflexões de uma forma bem rápida, bem tranquila. São livros aí da coleção Fonte Viva, que a gente intitula, que são ideais aí para Evangelho no Lar, por trazer uma mensagem evangélica de uma forma bem condensada e explicada pelo benfeitor. Então esses livros aí são muito utilizados para Evangelho no Lar, bastante recomendados. O título é Combate Interior, como eu havia falado. O Emmanuel vai comentar uma passagem que está na carta de Paulo aos Filipenses, está no capítulo 1, versículo 30, que diz assim, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Então ele pega um versículo e ele vai trazer ali algumas reflexões. Bom, a carta de Paulo, ou cartas de Paulo, assim, são textos mais difíceis, são textos mais de uma linguagem um pouco mais rebuscada, tendo em vista aí a capacidade do próprio Paulo, de estar colocando ali um texto bem diferente, mas a ideia é buscar o entendimento dessas mensagens. Então, uma coisa que é interessante da gente estar observando, é que às vezes fica a impressão de que, por exemplo, a carta aos Efésios, Paulo escreveu em Éfeso, a carta aos Filipenses, Paulo escreveu em Filipos, e assim por diante. Então, é muito pelo contrário, ele escreve essas cartas endereçadas a essas comunidades. Então, geralmente ele está em outro lugar, assim como a gente na época das cartas, aí, antes da Revolução Tecnológica, a gente escreveu uma carta para ser encaminhada para outros lugares, ou para outro lugar. Então é essa a ideia. Então ele não escreveu essa carta lá, em Filipos, ele escreveu endereçada a essa comunidade. Então a gente vê no livro Paulo e Estevão que ele foi inspirado pelo próprio Cristo, e por Estevão também, para escrever essas cartas diante das solicitações que chegavam até ele por conta das suas viagens. Então ele fez lá 4 viagens, e daí ele ia fundando essas comunidades, essas comunidades ali cristãs. E daí sempre ia surgindo algum tipo de contenda, algumas questões ali, e esse pessoal começava a mandar para ele essas mensagens pedindo uma ajuda, e ele não tinha como estar presente nesses lugares, Então as viagens ali, elas eram demoradas, Então as viagens em torno ali do mar Mediterrâneo, tinha que ser de barco, um barco bem rudimentar, com relação ao que a gente tem hoje, então demorava, então não tinha como. Então ele foi inspirado, isso a gente tem lá no livro Paulo e Estevão, está escrevendo essas cartas. Daí surgem essas cartas,
né, que basicamente aí, né, as cartas de Paulo, elas vão formar aí quase que a metade, né, do Novo Testamento, né, se não mais que metade, né? Então, assim, deu uma contribuição enorme, né, esses momentos aí, né, como se fosse um pedido de ajuda, né, um pedido de conselho, né, pro Paulo, e daí ele endereça essas cartas, né. Então essa epístola, né, ou carta, né, aos Filipenses, ela, como eu falei, né, foi redigida aí aos habitantes de Filipos, né, era uma cidade importante ali do Império Romano, por conta da sua localização, né, geográfica, uma cidade que ficava ali entre a Ásia e a Europa, né, metade ali do caminho, atualmente ali no norte da Grécia. Então era uma cidade muito importante por conta das rotas comerciais, né, dos caminhos ali que existiam naquela região, né. Na época era uma região da Macedônia, né, foi fundada aí por Filipe II, né, o pai de Alexandre o Grande, né, mais ou menos aí 358 a.C., né. E uma curiosidade interessante, que foi a primeira cidade da Europa que ouviu a pregação, né, de um missionário cristão, né. Olha só que interessante, né? Está lá em Atos, né, no capítulo 16, né, dos versículos 6 ao 40. Né? Então, a primeira cidade da Europa, né, que chegou ali essa pregação, né, de um missionário cristão. Né? Bastante interessante essa informação. Né? Bom, a autoria, assim, não tem muitas dúvidas, né, com relação à autoria dessa carta. Né? As outras, às vezes, até o pessoal discute-se isso, né, atualmente, né, os historiadores. Mas nessa aqui o Paulo ele anuncia como autor, né, da carta, né? No primeiro versículo da carta ele fala que ele, né, e Timóteo ali, né, estão, né, escrevendo essa carta. Então, o Timóteo era um colaborador ali do Paulo, né, ajudava bastante, né, o Paulo nas suas caminhadas. Provavelmente ele deve ter escrito, né, ditado ali por Paulo, né? Então essa é uma carta aí que eles não têm muitas dúvidas com relação a autoria, né? Bom, local e data da escrita, né? Então esse já é um outro ponto assim onde, né, existem muitas divergências, né? Então já fiz outras cartas aí aos Efésios, né, aos Romanos, então sempre fica essa dúvida, né? Onde Paulo estava, né? Que época que foi? Então assim, são, né, dados, né, incertos, né? Então, como é colocado aqui, né, provavelmente foi escrito entre 53 e 58, né, depois de Cristo, né, e provavelmente aí numa prisão romana, né. Aí, né, o texto lá coloca, né, onde eu fiz a pesquisa, que fala que tem pesquisadores que argumentam, né, que ela foi escrita numa prisão em Cesareia ou ainda em Éfeso, né, outras duas cidades aí. Independente da cidade, né, o que fica ali, o que tem de incomum, né, entre essas localidades é que o Paulo estava preso, né? E isso vai ser importante na nossa reflexão, né, e dentro da carta, porque ele vai, né, citar isso, ele vai falar isso, né, no conteúdo dessa carta, né, e por isso é de extrema relevância, né, para o ensinamento, né? Essa questão do combate interior e do versículo a ser analisado, né? O conteúdo da carta, né, ela elogia, né, os filipenses, né, por sua fé, né, em Jesus, né, e o apoio também, né, dessa comunidade. O Paulo ele ajuda, né, os filipenses a centralizarem a vida em Cristo, né, se contentarem em todas as situações, né? Então esse é um ponto importante, né, de você, né, estar contente, né, em todos os momentos, porque daí vem a relação, né, de Paulo estar preso, né? Então ele usa isso, né, para poder estar levando a mensagem, né, outra coisa que ele, né, ajuda ali é com relação a centralizar, serem fortes em oração, né, e imitarem com alegria o exemplo de seu Salvador Jesus Cristo, né? Olha só que interessante, né?
Então aquele cristianismo nascente ali, né, o foco principal era realmente estar, né, seguindo o exemplo, né, de Jesus, né, ao longo ali da jornada, né. E o propósito, né, da escrita da carta, né, era incentivar essa igreja, né, a se alegrar, né, para ele mostrar que ele mesmo preso, né, ele se alegrava. Então, por isso que a referência ali da prisão, né, é importante para a reflexão, né, e que devemos nos alegrar independente das circunstâncias. Olha só como isso é profundo, né, para a gente, né. Então não tem assim coincidências, né, nessas questões ali que envolvem, né, esses benfeitores, esses apóstolos, né. Então a questão dele estar preso ali era um ensinamento e ainda né, para a gente, né. Então, se a gente pegar ali os momentos finais da vida do Cristo, né, de muito sofrimento, de muita dor, ali a gente tem muitos ensinamentos, né, são vários ali. Se a gente pegar, né, desde da Santa Ceia até o momento da crucificação, a quantidade de ensinamento que tem, né, é enorme. Então, esses momentos, né, são utilizados, né, para esses ensinamentos, né. Então ele tá falando dessa alegria, né, independente da situação. E isso é muito forte, né, para a gente, porque às vezes a gente duvida, né, da espiritualidade, da presença de Deus, da presença de Jesus, né, em nossas vidas, por conta das nossas dificuldades, né. Então a gente se sente meio que abandonado, né. E o Paulo traz uma mensagem que vai justamente de encontro a isso, né, totalmente contrário, né, que a gente tem que se alegrar, né, independente das circunstâncias, né. A gente tem em mente, né, que qualquer momento é um momento de aprendizado, um momento de crescimento, né. O Pai, ele é justo e bom, ele não quer que ninguém sofra, não existe isso, né. O que existe é a dificuldade, né. Então isso né, o Calvário do Cristo mostra isso, é uma trajetória aí que ela tem, né, um certo grau de dificuldade, né, mas que a gente não está sozinho, né. Então até o Cristo teve alguém ali que ajudou ele a carregar a cruz, né, Simão Cirineu, né, ou Simão de Cirene, né. Cirene era uma cidade. Então, mostrando isso, né, ó, você tem a sua cruz, você tem, né, o seu Calvário, você tem, né, as suas questões, mas vai ter ajuda, você vai estar amparado e ninguém está sozinho, né. Então esse é o conteúdo assim geral da carta, né. Já entrando aí no texto, né, do Emmanuel, do Pão Nosso, né, então, tendo o mesmo combate, né, que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Então Paulo, assim, basicamente o entendimento, né, com relação a esse versículo Paulo fala assim, ó, esse combate que eu estou vivenciando aqui, né, vocês todos vivenciarão, né, que é esse combate interior. Então a reflexão do texto vai estar em torno disso, né. Então ele vai falar, né, das questões com relação a Paulo, antes da conversão e depois, para a gente, né, poder refletir com relação a esse combate interior, né. Então o maior combate ele é interno. Então às vezes a gente pensa que a luta, o maior combate, né, de Paulo foi, né, com relação ao exterior, né, dele ter, né, sofrido naufrágio, dele ter sido apedrejado, dele ter sido preso, né, que ele venceu esse combate, mas não, né, o maior combate, né, que ele acabou vivenciando e vencendo foi o combate interior, né, da transformação, da mudança, né, mas daquela mudança verdadeira, né. Então o Paulo ele foi agraciado, né, pela presença do próprio Cristo ali, mostrando isso, né, assim, que ninguém vai estar, né, livre dessas situações, né. Então, a partir do momento, né, que Jesus entrou na vida dele, né, aqui no mundo transitório as coisas se tornaram muito difíceis para Paulo, né. Então ele tinha uma vida muito boa, ele tinha um status, ele era, né,
da alta sociedade, digamos assim, né? E ele muda, né? Então, com relação às questões transitórias, né, essas dificuldades elas foram, né, gigantescas, né? Mas a vitória dele foi com relação a esse combate interior, né? Então, essa é a principal reflexão que a gente vai estar fazendo, né? Porque ele vai falar que a gente todos vivenciaremos, né, esses mesmos combates, né, que ele vivenciou, né? Então o texto ele começa assim, né? Em plena juventude, Paulo terçou armas contra as circunstâncias comuns, de modo a consolidar posição para impor-se no futuro da raça. Pelejou por sobrepujar a inteligência de muitos jovens que lhe foram contemporâneos. Deixou colegas e companheiros distanciados. Discutiu com doutores da lei e venceu-os. Entregou-se à conquista de situação material invejável e conseguiu-a. Combateu por evidenciar-se no tribunal mais alto de Jerusalém e sobrepôs-se a velhos orientadores do povo escolhido. Resolveu perseguir aqueles que interpretava por inimigos da ordem estabelecida e multiplicou adversários em toda parte. Feriu, atormentou, complicou situações de amigos respeitáveis, sentenciou pessoas inocentes a inquietações inonimáveis, guerreou pecadores e santos, justos e injustos, né? Então aqui a referência que a gente tem, né, quando a gente fala desse momento aqui antes da conversão, né, do nome verdadeiro dele que era Saulo, né? Então Saulo de Tarso, né? Tarso era uma cidade, então era muito comum naquela época eles fazerem referências, né, ou à cidade ou ao pai, né? Então quando a gente tem Simão, né, Cirineu, é que é o Simão de Cirene. Ele é Cirineu porque ele nasceu em Cirene, né? Não é que o nome dele é Cirineu, né? É igual Maria de Magdala, né? Cidade de Magdala, né? A Madalena. Então Madalena não é o nome dela, né? E assim a gente tem vários, né? Então a gente tem lá o cego Bartimeu, né? Bartimeu significa filho de Timeu, né? Então o Bart é filho, né? Então tem muitas referências, né, em relação às cidades ou ao pai, né? Então aqui o Saulo, né, o Saulo de Tarso, ele tinha conquistado isso tudo, né? Muito inteligente, né, muito eloquente, falava muito bem, né? Então ele se destacou ali perante aquela comunidade. Então ele chegou numa posição, né, no topo dessa sociedade ali da época, né? Tanto nas questões financeiras, né, quanto questões assim de posição mesmo, né, dentro ali do Sinédrio, né? Então, o que ele está comentando aqui, né? Ele está falando, né, desse momento em onde ele vivenciava as questões transitórias do mundo, né? Então ele, né, chegou aqui e começou a complicar um pouco as situações, né? Então fala, né, ele feriu, atormentou, complicou situações de amigos respeitáveis, olha só. Então assim, ele complicava a vida ali de todo mundo, de amigo, né, de adversários. Aí ele fala de pessoas inocentes, né, pecadores e santos, justos e injustos, né? Então assim, ele estava no auge ali, né, voando baixo e, né, se sentindo, né? Aí vem o momento, né? Surgiu, contudo, um momento em que o Senhor lhe convoca o espírito a outro gênero de batalha, né? O combate consigo mesmo, né? Então esse foi assim, o momento crucial na vida de Paulo, e é um momento que todos nós vivenciaremos, ou estamos vivenciando, ou já vivenciamos, né? Vai depender de cada espírito, né? Mas ele convoca esse espírito, né, esse gênero de batalha, né, o combate consigo mesmo, aquilo que eu falei, né? Não é, né, a relação de Paulo com esse combate, não foi esse combate externo, né, que ele lutou bastante, né, até pela própria vida várias vezes, mas foi esse combate, né, interno, consigo mesmo, de transformação, né? Aí chegada essa hora, Paulo de Tarso cala-se e escuta, né? Então, assim, o que o Emmanuel está querendo trazer para a gente com esse texto? Ele está querendo trazer, né, essas histórias que aconteceram lá antigamente para a nossa vida, né? Não é para a gente ler isso aqui e ficar, né,
lendo como se fosse um romance, né? Ah, Paulo fez isso, ah, Paulo fez aquilo, ah, ele era Saulo, depois virou Paulo, não sei o quê. Não é, é para a gente entender, né, a mensagem. Né? O que o benfeitor, né, o Emmanuel, através das mãos abençoadas aí do Chico, né, dessa psicografia, qual que é a proposta, né, deles para a gente. Né? Porque se esse livro chegou para a gente, se a gente está lendo essa mensagem, se a gente está estudando, se a gente está assistindo esse vídeo, se eu estou gravando esse vídeo, se eu estou tendo contato com isso, é porque isso aqui é importante para a minha vida. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, eu preciso, né, aprender sobre isso aqui e mais do que isso eu preciso aplicar no meu dia a dia. Né? Então, ele chegado a essa hora, Paulo de Tarso cala-se e escuta. Então, é o que a gente tem que fazer. Né? Chegou essa convocação, né, chegou esse momento, cada um vai ter que saber. Né? Não tem como ninguém dizer isso, ah, é agora. Cada um tem que saber disso. Né? Onde o Senhor vai convocar, né, o nosso espírito aí para outro gênero de batalha. Né? Para uns está chegando agora, para outros já chegou, para outros ainda vai chegar. Né? Cada um tem que saber. Então, o primeiro passo, cala-se e escuta. Né? Depois o Emmanuel fala assim, quebra-se-lhe a espada das mãos para sempre. Né? Aquela espada, né, que o Paulo usava para ferir as pessoas. Né? Daquele combatente, né, fervoroso que ele foi. Né? O Emmanuel continua, não tem braços para hostilizar, e sim para ajudar e servir. Né? Olha só a transformação. Né? Então eu deixo, né, de usar os meus braços, né, para hostilizar e mudo. Né? Eu promovo a transformação nas minhas ações. Então agora a ideia é o quê? É ajudar e servir. Né? Então esse é o combate, essa é a transformação, essa é a mudança. Né? Então quando a gente fala da mudança, né, Saulo para Paulo, é isso. Né? Não é só a mudança do nome ali, que eles tinham, né, essas questões mais relacionadas ao batismo, né? Eles tinham essa tradição lá de mudar o nome depois do batismo, né? Igual Mateus, né? Mateus, o nome dele era Levi, né? Então não era Mateus. Então Saulo a mesma coisa, né? Era Saulo e depois se transformou em Paulo. Então por conta do batismo, né? E simbolizava muito essa transformação, né? Olha que interessante, né? Era uma simbologia muito forte pra gente hoje em dia, né? É como se, assim, fosse outra pessoa mesmo, né? Então o que você muda de nome, né? Se você muda de nome, você está falando assim, eu sou outra pessoa, né? Eu mudei agora, né? Eu estou convertido, eu fui batizado, né? Então essa é a simbologia, né, desses momentos, né? Então aqui para ele, né, simbolizando essa transformação, né? Saulo para Paulo, né? Então braços, né, para servir e ajudar, né? Lá, caminha modificado, né, em sentido inverso, né? Ao invés de humilhar os outros, dobra, né, a própria serviço, né, o pescoço, né, um sinal de reverência, né, ao invés aí de estar humilhando as pessoas, né, por conta desse poder, né, que ele tinha anteriormente. Né. Então olha só, caminha modificado, né, em sentido inverso. Né. Então ele fala caminha, vai caminhar, né, mas agora é na rota certa, né, num caminho correto. Né, modificado, né? Então é isso aí é pra gente, né? Então isso que a gente está comentando aqui serve para todos nós, né? Para mim que está lendo, que está aqui fazendo estudo, para todo mundo que está ouvindo, né? Porque é essa a proposta do benfeitor Emmanuel, né? Que a mensagem ela seja sempre atual. Então, né, uma pessoa que pega esse texto aqui daqui a uns 50 anos, a ideia é a mesma. A ideia é a mesma, que a gente consiga, né, promover essa transformação aí na nossa vida atual, né, no nosso dia a dia realmente. Né. Bom, e o Emmanuel ele continua, né, sofre e aperfeiçoa-se no silêncio, né, com a mesma disposição de trabalho que o caracterizava nos tempos de cegueira. Né. É apedrejado, açoitado, preso, incompreendido muitas vezes, mas prossegue sempre, né, ao encontro da divina renovação. Né.
aquela dificuldade, né, que eu havia falado, né, um caminho é, difícil mesmo, né? Então eu sempre gosto de estar enfatizando isso, né, nas minhas palestras, né, nos meus estudos, essa questão da dificuldade, né? Então quando a gente chega aqui falando, parece que é tudo fácil, né? Parece que é tudo tranquilo, mas não é, né? A gente sabe disso. Então, assim, como eu falei, né, o próprio Calvário, a própria vida do Paulo aqui nesses momentos, né, açoitado, preso, incompreendido, né, mas prossegue sempre, né, vai, né, caminhando, né, firme, porque é essa a proposta, né. E ali em cima ele fala, né, aperfeiçoa-se no silêncio, né, também às vezes a gente precisa silenciar um pouco aí, né, a nossa boca, os nossos corações, os nossos pensamentos, né, para que a gente possa controlá-los melhor, né, controlar a minha fala, né, controlar o meu pensamento, né, controlar aí as minhas ações. Eu acho que essa é uma proposta muito importante para a gente também, né, da gente ter esse controle, né, da gente não ser impulsivo demais, né, na fala, no pensamento, nas ações, né, que a gente possa, na hora do momento crítico, né, trazer o ensinamento, né, lembrar daquilo que eu já estudei, daquilo que eu já ouvi, daquilo que eu já li, né, e realmente aplicar nesses momentos, né, porque esses momentos eles servem para isso, né. Então você vai lá, vai na palestra, vai no estudo, né, daqui a pouco você vai passar por uma situação onde você vai ter que aplicar aquilo, entendeu? A proposta é essa, né? Então o Emmanuel ele fala, né, que o Evangelho não é letra morta, né, de você, né, só ler ali e ficar maravilhado, né, com o texto, né? É uma coisa viva, né? É um ensinamento vivo e mais do que isso, né? É uma coisa eterna, né? É um ensinamento eterno. Então ele está aí há 2000 anos e ele vai continuar, porque é a verdade, né? A verdade nunca morre. Então ela vai estar sempre aí. É o mesmo ensinamento aqui, em qualquer lugar, em qualquer tempo, né, em qualquer espaço, né? Ele não muda. E o Emmanuel ele vai, né, finalizando, né? Se ainda não combates contigo mesmo, dia virá em que será chamado a semelhante serviço, né? Então aquilo que eu falei, todos nós passaremos por esses momentos, por essas etapas, né? Então, se você ainda não está nesse combate, você será chamado a esse combate, né? Então, esse combate interno, né, de transformação, de você deixar, né, como a gente fala, né, o homem velho para trás, né, e ser nova, né, pessoa em Cristo. Então é essa a proposta para a gente, né? Aí o Emmanuel, né, vai dando algumas dicas para a gente, né? Ora e vigia. Prepara-te e afeiçoa o coração, né, à humildade e à paciência, né? Então olha só, ele vai dando algumas dicas para a gente, né, nessa nossa jornada, né? Ora e vigia, né? Isso aí, toda hora a gente está falando disso, né? Da gente ter oração, da gente vigiar os pensamentos, as ações, né, a fala, né, vigiar tudo, né? Porque é na sutileza que a gente acaba escorregando, né? E, né, olha só que interessante, né? Prepara-te e afeiçoa o coração à humildade, a humildade e a paciência, né? Então, né, outra dica, né? Humildade e paciência. Então, muitas coisas acontecem porque a gente não é humilde e muito menos paciente, né? Então, eu tenho que estar sempre buscando, né, essas virtudes, né? A paciência, a humildade, né, a oração, tá vigiando, né, tá atento, né? Vigia isso, né? Tá atento, né? Você está andando aí desvairadamente, né, sem pensar em nada, ou você está andando atento, né? Você está andando vigilante, com cuidado, né? É isso que o Emmanuel está falando para a gente, né? Lembra-te, meu irmão, de que nem mesmo Paulo, né, agraciado pela visita pessoal de Jesus, né, conseguiu escapar. Ou seja, esse momento todos vivenciaremos, né, esses momentos de transformação. E a transformação ela gera esse desconforto na gente, né?
Porque você está deixando coisas ali, né, internas que você se afeiçoava ou se afeiçoa ainda, né? Então você tem um prazer ainda com essas situações, né? E daí você deixar isso de lado, às vezes, né, gera um desconforto, né? Mas é isso que ele está colocando para gente, que tem a dificuldade, que tem esse desconforto, né, que é difícil, é um caminho, né, cheio de percalços aí, de dificuldades, mas que a recompensa ela é, né, incontestável, né? Isso aí é o reino de Deus, né, ou o reino dos céus, né, que a gente vai estar adentrando, e daí é necessário a gente, né, passar por esses momentos, né? Bom, então é isso, fica aí a mensagem, né, para as reflexões pessoais aí, né, que cada um, né, realmente consiga, né, trazer isso, né, para o dia a dia, para a vivência, principalmente aí nas relações, né, com os nossos irmãos, em casa, no trabalho, na rua, né, qualquer lugar aí a gente vai estar sempre convidado a estar aplicando aquilo que a gente, né, estudou, refletiu, né? Uma boa noite a todos, né, que a paz de Jesus, né, esteja aí em cada lar